E para falar sobre este tema aqui no Tudo Mais, nós recebemos a escritora e também a idealizadora da FEFIC, Sara Guzella. Sara, que maravilha, que alegria te receber novamente aqui no Tudo Mais. Também amei voltar. Muito obrigada por me receber. Sempre. Obrigada. Vamos falar um pouquinho desta feira? Vamos, com certeza. Quando a gente fala assim, feira de ficção cristã, quem está acompanhando a gente, de repente não sabe o que é ficção cristã. Vamos lá. Então, bora lá. A ficção cristã, ela é uma literatura ficcional, então de histórias, de lugares, pessoas que não existem, mas que ela carrega ali valores e princípios da fé cristã. E que aquela história, ela serve ali como veículo para levar uma mensagem principal. Seja um tema, seja uma reflexão. E a gente vê, inclusive, esse próprio exemplo da ficção cristã, porque a gente tem um preconceito, né? Às vezes, quando fala da ficção cristã, mas é o que Cristo fez também através das parábolas. Né? A gente vê muito isso na literatura bíblica, em diferentes momentos, e através do nosso Senhor Jesus, momentos em que ele contava histórias de pessoas e lugares que não existiam, mas que carregavam uma mensagem que alcançava o coração. Então, na ficção cristã, a gente faz isso, a gente usa histórias como ferramenta, assim como entretenimento, e entretenimento limpo, de qualidade, porque nós somos seres humanos, a gente ama histórias, a gente se conecta com elas, mas a gente vai além disso, além de entreter, a gente quer trazer uma reflexão e a gente quer edificar e abençoar a vida daquela pessoa também. Entendi. Então, essa é a relação entre ficção e a ficção, especificamente a cristã. Ah, entendi. Essa junção aí de poder criar uma história, trabalhar ali com o imaginário. Da criatividade, com certeza, com certeza. De trazer entretenimento, porque o entretenimento em si não é ruim, né? A gente tem toda a cultura, ela vem do Senhor e ela é corrompida nas suas diferentes formas. Mas o ser humano, a gente se comunica por histórias. A gente se conecta com histórias, é algo que nos faz, né, descansar, refletir, e algo que é benéfico para o coração e para a mente humana também. Então a gente une isso, mas de uma forma redimida e realmente levada aos pés do Senhor. Vamos criar histórias, vamos criar cultura, histórias que vão ter aventura, que vão ser fantasia, né, que vão entreter e divertir, mas que vão também estar alicerçadas na palavra e edificar a vida da pessoa que vai estar lendo. Ou seja, assim, é se abastecer ali de uma cultura, mas lá no fundo tem toda um baseamento ali nas escrituras. E é uma cultura com uma cosmovisão cristã. Ótimo, que demais. Agora me diz uma coisa, existe alguma relação entre as parábolas de Jesus descritas na Bíblia e a ficção cristã? Com toda certeza, com toda certeza. Isso é algo que eu amo, inclusive, falar, porque a gente vê... Cristo fez isso, né, com as parábolas. Ele falava, ele explicou para os discípulos o porquê que ele contava parábolas. Ele falou, se eu falar de forma reta, né, direta, eles não vão compreender. Por isso, eu preciso contar através de histórias. E tem um outro exemplo da Bíblia, que é um dos meus preferidos disso, que é sobre a passagem em que Davi é confrontado pelo profeta Natan sobre o pecado dele. O profeta, ele poderia ter chegado e falado assim, você pecou, você cometeu adultério, você traiu. Não, ele falou, deixa eu te contar uma história. Aí vai toda, olha aí, entendeu? Existia dois homens. E foi sensacional, porque ao contar aquela história, Davi, ele se identificou com o personagem. Ele se compadeceu, ele se emocionou, ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva do vilão da história. E aí, então, Natan vem e fala, você é esse vilão. E as histórias, elas fazem exatamente isso. Durante toda a narrativa bíblica, a gente vê como os profetas usavam histórias, como Cristo usava histórias, porque elas têm esse elemento realmente de denúncia, de convicção, de trazer, confrontar, consolar e confrontar também. Porque através de personagens bons e ruins, a gente pode nos ver naqueles personagens e ser confrontados sobre os nossos pecados e sobre os nossos erros também. Então a gente tem, eu falo que a palavra é o embasamento para a existência da ficção cristã, porque é um instrumento, a ficção cristã ela não passa disso, ela é um instrumento de Cristo para a sua igreja, que tem permanecido e sido presente desde o início do tempo. Desde o Velho Testamento, as histórias já têm sido um instrumento de Deus para confrontar, para alcançar os seus servos nos momentos de necessidade, né? E Cristo fez isso e nos chama a fazer isso também. Então, essa relação, ela é o coração, na verdade, da
de escrever ficção cristã. Inclusive, eu não sei se eu vou estar até pulando, né, pra frente. Não tem problema, vamos. Mas só um comentário, só um comentário. A gente vai ter um palco principal na FEFIC que chama Palco Parábolas. Que a gente quer honrar o Senhor e onde começou, que foi nas parábolas de Jesus. Olha só, então vai ter ali todo um espaço especialmente ali para as parábolas. Toda uma programação. Disso. Agora, Sarinha, me fala uma coisa assim, vocês, escritores, né? Você acredita que com a ficção você consegue atingir mais os jovens? Com toda certeza. Porque envolve ali naquela história que você disse uma palavra de fantasia, sim. Só que ele tem uma mensagem muito tem importante. Uma verdade, sim, com certeza. Verdade. Com certeza. Eu acredito que a gente consegue alcançar os jovens de duas formas, né? E são jovens, tanto os jovens dentro da igreja e os jovens fora. Porque uma das experiências que mais me marcou foi na primeira Bienal que eu fui em 2021. Eu estava com uma fantasia cristã e aí chegou uma família cristã mesmo, para conversar. E os pais, nossa, que legal que tem isso, ficção cristã. E eu via que a adolescente da família já estava mais acuada. Adolescente que não conversa muito, né? E aí, eu olhei para a sacola dela. E eu vi que todos os livros que ela estava lendo ali na sacola eram livros que iam totalmente contra os princípios cristãos familiares, mas que os pais provavelmente não deviam saber, porque a capa era colorida e não estava mostrando nada mais. Mas eu, por ser escritora, sabia, sabe? E aquilo queimou muito no meu coração. Eu falei, gente, essa é uma jovem cristã, ela é de uma família cristã. E ela está lendo um conteúdo que vai desvirtuar ela completamente. Entendi. Então, eu acho que isso foi muito importante, assim. Isso me marcou. Então, a ficção cristã, ela alcança os jovens de dentro, sabe? Os jovens que a família é cristã, mas que ainda não tem experiência com Cristo. E que, às vezes, consumindo uma literatura errada, eles podem desviar totalmente o caminho. E ela alcança também os jovens não cristãos. Porque a ficção cristã, ela chega onde a teologia, para algumas pessoas, não conseguiria chegar. Porque as pessoas já têm tantos preconceitos e tantos pensamentos já estruturados na cabeça que eles não vão ir numa igreja. Eles não vão querer participar de uma conferência, mas eles vão acabar pegando um livro de ficção cristã para ler. Entendi. Agora você falou uma palavra aí, vamos falar um pouquinho sobre isso. Claro, atinge muitos jovens, adultos também, é muito interessante ler um livro de ficção cristã. Mas assim, os mais tradicionais, eles têm ali um certo preconceito quando falam em ficção cristã? Com certeza. Como assim, ficção cristã? Com certeza. Você está inventando uma história e está colocando ali exatamente os princípios mentira, bíblicos. E mentira é pecado. Então a gente tem esse preconceito. Tá. Eu como autora, né, eu sou autora também de ficção cristã, sou autora da Thomas Nelson, e eu passei por isso em alguns momentos da minha vida de ter que responder essas perguntas, né? E eu creio que assim, a primeira coisa que eu sempre falava para essas pessoas era isso, era de que nós escrevendo ficção cristã não é mentira, é uma metáfora, porque o que a gente está trazendo dentro daquelas palavras é verdade, porque é a esperança em Cristo, é a verdade do Evangelho. Então, a mensagem é verdadeira. O veículo é ficcional, mas a mensagem é verdadeira. E uma coisa que eu sempre falo, eu sinto que está quebrando aos poucos na igreja, o pessoal mais tradicional, que eles estão tendo essa consciência de que, assim, a gente não consegue fugir da cultura. A mesma pessoa que às vezes que vai criticar, ficção cristã, não sei o quê, ela foi no cinema assistir um filme, ela foi assistir Vingadores, ela acaba maratonando uma série, ela assiste dorama, ela vai assistir algo na casa dela. A gente não, né? Os doramas, né? Tomando tudo. É isso mesmo. Então, assim, a gente não pode fugir da cultura. O que a gente pode fazer é criar cultura. Em vez de... Vamos criar uma cultura com conteúdo. Criar cultura, exatamente. Exato. Em vez de só receber cultura, porque a gente vê isso é real. Todas essas obras, elas carregam uma cosmovisão que não é cristã. Então, a gente tinha essa cultura na própria igreja mesmo, esse hábito, né? De, vamos boicotar tal filme que tal emissora lançou. Vamos boicotar, vamos todo mundo cancelar, vamos todo mundo não assistir. Gente, essa não é a resposta. Vamos nós criar filmes que que vão estar lá dentro daquele mesmo streaming, ao lado, porque o filme que critica, ele vai continuar, mas a gente pode ter os nossos filmes lá dentro também, do lado deles, mostrando a luz, agindo diferente e dando ali a opção de uma cultura diferente. Olha só, isso é maravilhoso, né? Agora me diz uma coisa, Sara, hoje nós temos bons escritores
de ficção cristã no nosso país? Temos aí esse nicho, cresce a cada dia? Com certeza, Ai, temos demais. Na FEFIC, que é a Feira de Ficção Cristã, nós vamos receber mais de 70 autores. Uau, que então, bom. se tem uma coisa que a gente tem nesse momento, é criação cultural nacional. Se tem uma coisa que nós temos, são escritores cristãos, são cristãos criando histórias para o reino. Isso é algo real, é um movimento mesmo que o Senhor tem feito, tem unido, tem capacitado, sabe? Incentivado pessoas. A gente vê isso que não são mãos humanas, porque são pessoas de estados diferentes, sem qualquer contato direto, mas que foram despertadas pelo Senhor na mesma época, né? E nós temos excelentes autores de ficção cristã nacional, inclusive 2 desses autores que são pioneiros na ficção cristã são pastores da Igreja Presbiteriana e vão estar conosco na FEFIC, que é o reverendo Leandro Lima. Tá. Ele é pioneiro na fantasia cristã nacional. Então, ele vai estar lá também com os livros dele. Que maravilha. E o reverendo Emílio Garófalo, que é um exemplo, assim, para mim, uma pessoa que eu admiro muito. Uma referência. Que esteve na FEFIC do ano passado conosco e vai estar nessa edição novamente. Olha só que demais. Então, você em casa sentiu vontade de conhecer mais? Quer saber mais sobre ficção cristã? Isso aí. Olha só, a FEFIC começa amanhã, Sim. dia 17 de julho, vai até o dia 20 de julho, ali na Universidade Presbiteriana Mackenzie. É a primeira vez em São Paulo. Primeira vez em São Paulo. Essa é qual edição? Terceira. Estamos na terceira Isso. edição. Sara, como surgiu essa ideia? Vou fazer uma feira de ficção cristã. Oh, meu Deus. O legal é que assim, eu nunca tinha trabalhado com eventos antes. E não foi algo racional, sabe? Eu tive uma experiência como autora de ficção cristã. Tive uma experiência na Bienal. E aquilo queimou no meu coração de poder proporcionar uma experiência dessa forma. Aí as imagens da feira passando pro pessoal. Do ano passado, essa? Do ano passado, essa do ano passado. E aí aquilo queimou no meu coração de poder proporcionar a mesma experiência da Bienal, que para quem é leitor é uma coisa maravilhosa. Você tá ali, você encontra pessoas que amam livros, todo mundo junto. Só que pro público cristão, porque eu via isso, eu via que tinha autores cristãos produzindo boas histórias e tinha uma demanda gigante de cristãos que estavam lendo histórias ruins, porque não sabiam que tinha algo diferente no mercado. Então, o que eu fiz, o desejo nasceu disso. Vamos fazer uma ponte. Eu falo muito isso, a FEFIC ela é uma ponte, ela é um lugar de encontro e comunhão. Então, nasceu lá em 2022 com um desejo simples mesmo, de quero apresentar essas pessoas para as igrejas aqui de BH. Quero que o pessoal da minha igreja, eu sou de uma igreja pequena, quero que o pessoal da minha igreja conheça a ficção cristã. Então, eu vou fazer essa feira que eu vou proporcionar, eu vou dar uma visibilidade, um lugar para esses autores pequenos também acreditarem no ministério que o Senhor está entregando para eles, terem ali sua mesinha para expor e para o pessoal da minha igreja, quem sabe de algumas outras igrejas, irem e conhecerem também os livros. E olha só o que virou a FEFIC. Pois é. E este ano, essa edição aqui em São Paulo, são esperadas aí 8.000 pessoas que devem circular durante esses 3 dias, né? Isso aí. Pela FEFIC. Como que vai ser? Que horas começa? Paga ingresso? Tem valor? Conta pra gente tudinho da FEFIC. Bora lá. Então, a FEFIC vai ser do dia 17 a 20, quarta a sábado. Quarta-feira começa meio-dia. São 4 dias, eu falei 4 3. dias. Me perdoem. 4 dias de feira, começa meio-dia, termina às 9. Tá. Quinta e sexta começa às 10 da manhã e termina às 9. Tá. E sábado começa às 9 da manhã e termina às 5 horas. Então sábado até às 5 da tarde. Isso, sábado até às 5 da tarde. E a entrada, pessoal, ela é assim, no valor promocional de R$0. Ai, que delícia. É assim que a gente gosta, gente. A entrada ela é gratuita. Tudo que é necessário fazer é retirar o seu ingresso na página do nosso evento no Simpla. O pessoal pode ter acesso a esse link lá pelo nosso Instagram mesmo, que é FEFIC, com 2 Cs, F-E. Do jeitinho, a gente tá colocando aqui na tela, esse é o site. É o site, do jeito que tá ali. No site também dá pra pegar o ingresso. No site dá pra pegar. Se você clicar ali no site, você já vai direto pro ingresso também. Então tá aí na tela pra você, ó, www.fefic.com.br, é só retirar o seu ingresso. Aí. Partiu feira de ficção cristã, é isso durante esses 4. E como vai ser essa programação? Sim, então, a feira, ela vai funcionar
com a Feira de Livros, então, que a gente vai ter mais de 54 autores independentes lá com as suas obras de diferentes gêneros. A gente vai ter mais de 22 editoras também 54 presentes. independentes, são 54. muitos. Muitos. E é algo que é uma prioridade nossa, continuar dando espaço para essas pessoas, sabe? Que a feira começou por causa delas, começou com elas, não tinha nenhuma editora. E só aumenta, cada ano vai crescendo. Então, a gente vai ter esse pessoal, essas 22 editoras. Tá. E ao lado da feira vai acontecer a programação cultural da feira, que é no palco Parábolas. Ele é um palco principal, onde a gente vai ter diferentes programações lá acontecendo. Amanhã, por exemplo, a gente vai ter um bate-papo com a escritora Fernanda Witwiski, que vai estar lá no palco com a gente. Logo após, a gente vai ter a sessão de autógrafos dela. Logo após ela, a gente vai ter o Bibo, Rodrigo Bibo, do Bibotalk, dando uma palestra sobre a relação do cristão com a cultura, como se relacionar de forma saudável com a cultura. Vai estar ali assinando também. Então, a gente vai ter programações ininterruptas nesse palco durante os 4 dias, com palestras, bate-papos com autores, rodas de conversa sobre diferentes gêneros. Legal, sim, né? eu amo. É a melhor parte. Amo. É muito gostoso. Amo. Então, quero conhecer mais de fantasia cristã. Que é isso? Vamos lá assistir a roda de conversa de fantasia cristã, que você vai ouvir de diferentes autores, sabe? E a ideia da FEFIC sempre foi de ser uma programação cultural para a família cristã. Então, não é um evento que você vai, compra um livro e vai embora. Você vai para passar o dia, você vai para conhecer as pessoas, para sentar lá no palco, para ouvir, para ser edificado. Conversar com os autores. Para conversar com os autores, sim. Ir lá na sessão de autógrafos, pegar o seu livro autografado, para viver essa experiência mesmo. Olha só, que maravilhoso. Então, a FEFIC começa amanhã aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo, 17, 18, 19 e 20 de julho. São 4 dias de feira, você não pode deixar de participar. A Sara é escritora, ela lançou no fim do ano passado, um livro incrível chamado A Escolha do Verão. E olha, eu vou dar um spoiler. Já temos um aí no forninho que deve sair? Temos. Quando? Ficção também. Ficção também. A Escolha do Verão é uma fantasia cristã, na mesma pegada ali das Crônicas de Nárnia. Então, trabalha muito com alegorias e elementos fantásticos, né? E o que vai sair agora, que vai sair também pela Thomas Nelson Brasil, que é a minha editora, vai sair em setembro, no mês de setembro, e vai ser uma ficção científica. Pode contar só um pouquinho? Posso. Gente? Dá um spoilerzinho. Esse livro, ele chamou Os Clãs da Lua, e ele é uma ficção científica. Que gente, isso é uma das coisas mais legais sobre a história, eu acredito. É uma releitura da história dos israelitas no Egito, é uma releitura do livro de Êxodo, onde conta todo o processo dos israelitas estarem escravizados e Deus os libertar e os levar para a terra que ele prometeu para eles. Então, na história, a humanidade teve que deixar o planeta Terra e ela foi exilada na Lua, onde ela acabou sendo escravizada pelo Império Lunar. Uau. Bem fantasia, bem ficção mesmo. Mas aí eu coloco muito, muito mesmo o coração desse livro é a fidelidade do Senhor para cumprir as suas promessas. E olha, gente, né? Isso é segredo, mas assim, Jesus aparece nessa história de uma forma incrível. É isso? Com certeza. E isso a gente não vai contar. Isso, quer descobrir em setembro, você procura aí Os Clãs da Lua. A Sara volta aqui para lançar o livro pra gente aqui no Tudo Mais, como ela fez o Escolha do Verão, que vai estar disponível, né? Vai, o Escolha do Verão vai estar disponível na FEFIC. Na FEFIC. O próximo, só o ano que vem. Isso. Não é mesmo? Sarinha, muitíssimo obrigada. Que Deus te abençoe muito. Nossa, é lindo ver o seu ministério, ver a sua alegria que você fala sobre ficção cristã. É lindo, lindo, lindo. Vamos ver as redes sociais aqui, então, para você retirar o seu ingresso e participar da FEFIC. Tá certo ali, né? Isso, isso mesmo. fefic.feira com C só. Não, é com 2 Cs. Com 2 Cs, tá? @fefic com 2 Cs.feira. Isso. E a outro, autora Sara Guzella com 2 Ls. Certo? Isso aí. Muitíssimo obrigada. Que Deus te abençoe. Agradeço. Uma ótima feira pra vocês, amém, viu? Amém. Espero você lá. Tá bom. Beijo, obrigada.